Irmãos, vamos retornar para darmos continuação, recuperação aí. Senhor, nós colocamos esse tempo aqui diante de Ti e pedimos mais uma vez que o Seu Santo Espírito possa nos conduzir a poder ruminarmos, Senhor, aquilo que recebemos esses dias diante do Senhor. Senhor, mais uma vez, possa nos conceder espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento da pessoa do Senhor, como também da Sua vontade. Que o Senhor possa abençoar cada irmão e irmã que irão se levantar para poder trazer aquilo que receberam da parte do Senhor. O Senhor nos ajude. Também, Senhor, gerando em nós a ambiência tanto interior como também exterior para esse tempo. No nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção dos irmãos é: todo mundo ovelha aqui? É todo mundo ovelha? Então tem uma característica peculiar na ovelha: ela rumina. E ruminar nada mais é, vou pegar aqui o dicionário, é mastigar repetidas vezes, remoer, e isso faz os bovinos, os equinos, e aí vai, as ovelhas estão incluídas aí. Então, numa linguagem que possa nos atender, o que seria? Ruminar nada mais é do que pensar muito em repetidas vezes, refletir com calma e cuidado, ruminar uma ideia, ruminar aquilo que nós recebemos. Romeu usou umas palavras bem interessantes para poder falar sobre esse assunto, que seria solitude. Você tem um tempo a só, como o Senhor mesmo fala, de entrar no seu quarto em secreto, e o Pai que vem em secreto vai te recompensar. Então, nós precisamos, irmãos, como ovelhas, ter esse tempo de solitude, de meditação, de contemplação, de buscarmos o Senhor. Então, quando abrimos aqui para os irmãos estarem ruminando aquilo que receberam da conferência, não é para alguém pegar um caderno, como muitas vezes fazem aqui, e aí começa a ler e ler e ler um monte de informação, mas não ruminou. Ruminou é aquilo que você mastigou, ruminou é aquela, por exemplo, na conferência foi servido um banquete, não foi? Foi servido um banquete? Mas no banquete que é servido, tem uma característica peculiar quando a comida chega aos nossos olhos. O que você gosta mais de comer? Alguns gostam de picanha bem gordurosa, né? Eu recebo, alguém disse um amém bem forte aí. Outros gostam de uma lasanha muito bem feita. Vamos provocar fome? Outros gostam de um escondidinho de carne do sol, uma boa salada, uma muqueca de ovo, uma muqueca de camarão, uma muqueca de lagosta. Tem gosto para tudo. Nosso Deus é maravilhoso, irmãos. Então, na conferência, o Senhor serviu um banquete através do nosso irmão Romeu e do nosso irmão Pablo, mas o que é que lhe chamou a atenção? O que é que foi colocado na sua boca, que trouxe saliva para o seu interior, para o seu homem interior diante do Senhor? Isso é ruminar, não é você mentalmente falar do que você ouviu. Ruminar nada mais é do que aquilo que você recebeu e aquilo que você está aí durante a semana. Poxa, essa palavra falou tanto ao meu coração.
E o Senhor usou Pablo também, como também Romeu, para nos falar em retornar à presença do Senhor, a termos comunhão com Ele, a termos tempo de recebermos aquilo que Ele tem dado a nós e gastarmos tempo somente com Ele. Então, irmãos, o que é que chamou a sua atenção? O que é que está aí no seu coração palpitando? O que é que você tem considerado diante do Senhor? É isso que se chama ruminar. Ruminar é mastigar repetidas vezes. Então vamos mastigar novamente, vamos colocar novamente, que o Senhor nos ajude nesse tempo, no nome do Senhor Jesus. Amém? Isso. É bom o que o Luciano está colocando. Tem alguns que vêm ruminar, que gostou tanto da comida, que querem falar da comida, do tempero que usou a pimenta calabresa, usou pimenta de cominho, usou uma variada coisas aí. Então, irmãos, vamos ser concisos, mas que o Senhor possa nos ajudar de maneira que aquilo que for ministrado aqui possa realmente aquecer nosso coração novamente na presença do Senhor. O Senhor nos abençoe e nos conduza. São 11h02, eu vou estar com os avisos. Esse tempo está aberto para ruminar rápido. Amém? O Senhor nos ajude. Irmãos, rapidinho, louvado seja Deus pela conferência. Tem muito assunto para falar, cada um pegou uma porção, eu queria pegar um deles. Ezequiel 47, foi nosso irmão Pablo que trouxe essa palavra. Ali mostra, os irmãos conhecem o texto, não vou ler para não passar muito tempo. Ali mostra as águas que fluem lá do trono do santuário, e tem aquele homem que mede com o cordel ali as águas. Então, diz que a pessoa avança 1000 côvados, ele mede ali, de acordo com ela vai avançando naquelas águas, as águas vão ficando mais profundas, não é assim? O resumo da história ali de Ezequiel 47 é esse aqui. Anda mais um pouquinho, mede, está mais profundo, e aí chega um momento que a pessoa não consegue mais tocar no chão com os pés. Ali aquelas águas se tornam um rio, não é assim? Que Ezequiel fala assim, que só se podia passar a nado. Aí tem duas coisas preciosas que o nosso irmão trouxe que me chamaram a atenção nessa palavra. A primeira é: enquanto a gente está caminhando com o Senhor nessas águas, mas ainda está colocando os pés no chão, a gente tem a sensação de que temos o controle da situação. Mas o Senhor, à medida que a gente avança com Ele, Ele vai nos mostrar que a experiência com Deus vai se tornar esse rio que só se pode passar a nado. Eu não toco mais os pés no chão, portanto eu não tenho controle sobre a situação. Ele tem o controle, né? Isso me chamou a atenção, glória a Deus. E a segunda é: o homem, Ezequiel, ia avançando nas águas, né? Ele parte daquele momento em que as águas dão só aqui no tornozelo, até chegar ao ponto desse rio caudaloso que só se podia passar nado. Aí nosso irmão falou assim: não é hora de desistir, é hora de você continuar avançando. Isso me chamou a atenção, porque essa é uma palavra de perseverança. Às vezes nós temos falado isso aqui, nós estamos num tempo de muito desânimo, mas o Senhor está dizendo: avance, não desista, continue caminhando. Essas águas vão aumentar, a profundidade vai aumentar, a experiência com Deus vai aumentar. Então essa palavra me chamou a atenção, eu quero deixar aqui para os irmãos. Glória a Deus.
Paz, irmãos, bom dia. Duas coisas que chamaram a atenção, né? Estava falando ontem com os adolescentes, vou falar com os irmãos hoje também. Uma é quando o irmão Pablo, né? Ele fala que o Senhor é a fonte, né? O Senhor é a fonte de todo o nosso prazer, né? Isso que ele falou tocou muito meu coração, porque nós, ao longo da vida, nós temos muitas sedes, né? Muitas sedes por muitas coisas. E os ídolos são até uma consequência disso, né? Para alguns, o ídolo acaba sendo time de futebol, para outros, o ídolo acaba sendo política, para alguns acabam sendo os prazeres dessa vida, enfim. Tudo isso brota de uma sede que nós temos no nosso interior, né? E como eu estava falando com os irmãos ontem, todos os dias nós precisamos orar ao Senhor, né? Para que a gente encontre nele satisfação, né? Porque é muito fácil ao longo da semana, né? A gente se perder dessas coisas que a gente escuta no domingo, né? O que a gente escuta nas reuniões, né? É muito fácil a gente perder essa satisfação no Senhor, né? Quando chega a segunda-feira e o dinheiro é pouco, né? Quando de repente acontece uma demissão no trabalho, ou para alguns, né? Existe a carência até de se sentir amado pelos outros, né? E aí muitas vezes não consegue encontrar essa satisfação no próprio Senhor, né? Então, assim como, né, aquela mulher samaritana, ela abraçou aquela oportunidade porque ela não tinha aquela oportunidade, né? Os samaritanos naquele período eram impedidos até mesmo de adorar a Deus, né? Porque o templo estava em Jerusalém, né? Então eles não podiam eles não tinham nem acesso à presença do Senhor. Tamanha era a situação, e aquela mulher teve aquela oportunidade, né? Onde ela encontrou o seu Messias, né? Onde ela encontrou aquele que daquele momento em diante, né, seria o seu verdadeiro e legítimo marido, né? De quem ela anunciou naquela sociedade. Então, assim como a mulher samaritana, que a gente consiga aproveitar essa oportunidade, né, de nos encontrarmos com o Senhor e a partir desse encontro nós termos a atitude, né, de continuar caminhando com Ele, continuar conhecendo o Senhor, assim como nosso irmão Luciano falou aqui, né? Amém. Paz, meus irmãos. Alguém aqui está usando máscara? Lembram? Isso me tocou, irmãos. Que o nosso irmão colocou que diante de Deus nós não temos condições de usar máscaras. Uma certa vez eu estava no grupo caseiro e o irmão disse assim, que no quarto, em secreto, quando você entra no quarto para orar, sozinho, não está sua esposa, não está seus filhos, você não tem condições de ser hipócrita. Porque você está no quarto sozinho com o Senhor. Como é que você vai ser hipócrita no quarto, fechado entre quatro paredes com Deus? A máscara cai. E isso me tocou, que o irmão colocou, né? O irmão estava colocando ali que nós, às vezes, temos máscaras diante dos irmãos, mas perante Deus nós não temos. E isso tanto é verdade, irmãos, que creio que foi o irmão Romeu que ele colocou o seguinte: Isaías, quando chegou na presença de Deus, inclusive o Luciano tocou nisso aqui uma certa vez, quando Isaías chegou na presença de Deus, ele ficou como? Alegre, não foi, irmãos? Pulando de alegria. Isaías ficou extasiado, que maravilha, estou na presença de Deus. Isaías 6, foi isso? Os irmãos lembram o que foi que aconteceu com Isaías no capítulo 1, verso 6 em diante, quando Isaías chegou na presença de Deus? Irmãos, Isaías ficou
numa situação terrível. O que é que eu estou fazendo aqui? Meus lábios são impuros. Isaías, irmãos, ficou em pânico. Precisou de ajuda angélica. Pegar uma tenaz na brasa, colocar na boca de Isaías, não foi? A situação de Isaías ficou terrível. Imagine nós, irmãos. Nós, na presença de Deus, nós não temos máscara. E isso me tocou, meus irmãos. Essa questão da gente usar máscaras, né? E uma coisa interessante, você quer saber se um homem tem máscara quando está na frente dos irmãos? Pergunte à esposa dele, como é ele dentro de casa. Pergunta aos filhos. A máscara cai, né, irmãos? Então, isso me tocou muito e fica para a minha vida, para os irmãos também, mas para a minha vida, para a minha caminhada, essa preocupação. Caminhar perante o Senhor e perante os irmãos sem usar máscara. Amém. Paz, irmãos, bom dia. O que me chamou a atenção foi no primeiro dia, quando o nosso irmão Romeu introduziu, e ele estava falando sobre a respeito da glória de Cristo, do Evangelho, falando da doutrina e a vida. Diz que os dois têm que caminhar juntas, que a doutrina tem que nos levar para Cristo. Aí ele trouxe aquele assunto, né, que ele compartilhou, que a verdade sumiu, né, a verdade tropeçou pelas praças, né, aí ele falou, por que nós chegamos a tão distração? Ele disse que a Bíblia está abandonada, está fechada. Estou lendo aqui porque eu não quero falar o que chamou a minha atenção, que está escrito aqui nas minhas anotações, irmãos. Que ele disse que a Bíblia está sendo abandonada, fechado. Por conta disso, estamos perdendo a realidade, a substância do Evangelho, na adoração, no serviço, na palavra, nas reuniões. E qual é o resultado disso? Aí ele falou que o resultado disso é cativeiro. O nosso bem-estar, nossos prazeres, porque o povo de Deus tem desejado esse tipo de mensagem. Aí ele falou, quanto de Cristo tem em nós ao longo da nossa caminhada, ao longo das reuniões, ao longo das conferências. E aí ele segue, né? Porque a gente prefere esse tipo de mensagem, né? E ele continuou, falou que a verdade sumiu. O que aconteceu? Aí ele traz que uma das coisas que acontece para a verdade sumir as perversões sérias podem nos distanciar da verdade. Aí ele fala que a graça não é passaporte para a libertinagem. Aí ele traz que foi introduzido isso no povo de Deus lá em Judas. Eu queria ler com os irmãos rapidamente. Judas, versículo 4. Pois certos homens cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios, transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único Senhor, nosso único soberano Senhor. Aí ele traz, irmãos, que isso aconteceu no século XX, a mensagem da hipergraça, a mensagem da graça moderna, que o resultado é a libertinagem cristã. Aí fala que a graça cobre tudo. A mensagem da hipergraça, da graça moderna, é que a graça
cobre tudo. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Ele diz que uma das outras coisas é o legalismo, o antinomianismo. Essas coisas tudo tem prejudicado, né, a nossa caminhada. As verdades que ao longo a verdade que nos alcançou, os marcos antigos, os princípios de Deus, precisa, irmãos, prevalecer em nossas vidas. A prática do amor, a prática das boas obras, aquilo que o Senhor nos trouxe ao longo dos tempos, que isso possa ser reavivado entre nós, para que no amor e na graça a gente possa se levantar pelo Senhor e que a verdade do Senhor prevaleça entre nós. Em nome de Jesus, irmãos. Graças a Deus, irmãos. Essa conferência para mim foi bem diferente de todas as outras que eu tenho participado, né? Eu fiquei muito mais no quarto do que no local, pelo fato de minha filha ter passado um momento de virose lá. Mas na sexta-feira à noite, quando eu pude assistir um pedacinho, né, do compartilhado do irmão Pablo, o que eu ganhei, assim, acho que foi algo que o Senhor trouxe para mim em todos esses dias, né? E eu vou deixar aqui para os irmãos, quando ele disse que lá em Jeremias 2:13, ele disse assim: porque o meu povo, leu aqui, né? Porque o meu povo cometeu 2 males: abandonaram a mim a fonte da água viva e cavaram cisternas rachadas que não retêm as águas. E antes da gente chegar à conferência, nós aqui do Louvor, a gente foi pedido, né, para que a gente ensaiasse alguns louvores. E um desses louvores foi o Rio de Água Viva, que a gente entoou lá, né? E antes mesmo de chegar lá, eu, orando ao Senhor, o Senhor já tinha me dito que algo ia acontecer ali. E realmente, né, quando o irmão chegou falando sobre essa palavra, sobre a água, né, e logo depois ele leu lá em João 4:5-14, onde fala da mulher samaritana que foi ali ao poço. Então, tudo isso foi assim ao meu coração. E o Senhor falou aqui, né, eu coloquei aqui, não colocar a nossa esperança em algo que a gente possa perder. Então, o Senhor, Ele é o nosso rio, Ele é nossa água, é aquele que transborda dentro de nós. E que essa água é que nós necessitamos. Então, quando Ele disse, irmãos, não vamos fazer cisternas. E o que é cisterna? É aquele buraco que cava ali, e aí aquela água ali, só que depois aquela água, ela acaba, aquela cisterna ali seca, né? E isso ganhou meu coração. Então, foi a única vez que eu pude assistir um pedacinho da comunhão da palavra, e foi o que ganhou meu coração. E eu escrevi aqui: Senhor, me ajude a não tirar os olhos do dom que me deu. O Senhor, Ele dá dom para cada um de nós, mas nós precisamos olhar para Ele. Ele é a nossa água, Ele é a água verdadeira, Ele é que vai nos limpar, Ele é que vai nos encher, e é só Ele que pode, né, cuidar, curar. Então, aconteceu várias coisas comigo, né, nessa conferência, né, os irmãos soubem, né, que eu passei por um processo, mas glória a Deus, porque o Senhor, Ele sempre estava ali comigo. Então, quando Ele disse aqui nessa palavra que dessas cisternas, isso ganhou, porque o que é cisterna? Eu fiquei assim com a mente assim tão só com esse versículo, né? E isso é o que eu tenho para passar para os irmãos, que essa água é que nós necessitamos. Paz, irmãos. Começando de cisternas, né, que Cosmira estava falando, eu estava cheia de cisternas, né, rotas, muitas cisternas, né, como Paulo diz ali, tudo é lícito, mas nem tudo nos convém.
E a gente não pode se deixar dominar por muitas coisas. E existiam muitas coisas na minha vida que eu estava me deixando dominar, mesmo que fossem ilícitas, né? Então, quando o Romeu começou falando no primeiro dia, falando sobre a glória do Evangelho, né? Essa graça, eu achei muito difícil de alcançar, né? Foi uma palavra assim bem, para mim foi uma palavra bem alta, porque eu estava tão em mim mesma, estava tão centrada, né, na questão do hedonismo. E eu fiquei refletindo sobre a palavra, mas ainda estava muito longe. Mas aí quando foi no sábado de manhã, que foi sábado de manhã, que foi na metade do tempo que a gente ouviu o Pablo, ele falou sobre Jeremias, né? Ele falou sobre essa questão das cisternas e depois ele falou sobre a questão de você estar tão cego, né? Você já está tão acostumado a viver com seus próprios prazeres, mesmo que sejam coisas lícitas, né? É o seu bem-estar, você pensando em você primeiro, você precisa estar bem para isso, para aquilo, e você termina perdendo o Senhor de vista, né? Ele fala aqui em Jeremias 2, 34, 35, fala assim: estou inocente, certamente a sua ira se desviou de mim. Quer dizer, as roupas deles estavam sujas de sangue, inocentes. E ainda eles se apresentavam ao Senhor e diziam: eu estou inocente. Vivia numa prática de pecado que já se tornou comum. Então, eu já estava me vendo assim, eu estava me vendo insensível à voz de Deus, insensível a negar a mim mesmo, insensível a tomar minha cruz, né? E quando ele trouxe essa palavra, eu consegui desfrutar da glória do Evangelho. Eu consegui alcançar essa palavra que Romeu estava ministrando lá, falando sobre a graça, sobre o verdadeiro Evangelho, né? Que é completamente contrária a essa hipergraça, né? Que é o que estava acontecendo comigo, eu estava vivendo nos meus prazeres. E quando a gente fala assim nos meus prazeres, não é prazer de bebedeira ou de coisas ilícitas, não. Não, eu não vou para a reunião porque estou cansada, ou não, hoje eu fiz muita coisa, não, eu não vou para a reunião hoje por causa disso ou daquilo, sempre me beneficiando, me colocando em primeiro lugar. E até às vezes quando meu esposo falava assim comigo: não, a gente precisa tomar cruz, a gente precisa negar nós mesmos. Essa palavra estava difícil de entrar para mim, porque eu já estava longe disso. Eu já estava como esse povo aqui, que fala: eu estou inocente, certamente a sua ira se desviou de mim. Eu já estava me apresentando ao Senhor, me achando inocente, me achando boazinha, porque eu estava cuidando de mim. E eu estava perdendo muito com isso, porque o Senhor tem muita coisa, né? Tem muita coisa para fazer através de mim, através de nós. E a gente termina fugindo do propósito de Deus quando a gente se prioriza, né? Então, uma coisa que falou comigo foi isso. Quando veio a passagem da mulher samaritana, pronto, encaixou perfeito. Eu me vi na mulher samaritana. Eu tinha muitos maridos, muitos senhores, muitas coisas que estavam em prioridade na minha vida. E o Senhor sempre depois, sempre depois, sempre depois. Então eu estava ali como uma mulher samaritana e estava deixando de beber da verdadeira fonte, que é o Senhor. Então, quando ele trouxe ali essa passagem, meu Deus, eu vi o Senhor Jesus ali, tremendamente, sedento pelo meu retorno, né? Sedento pelo meu arrependimento, pelo meu quebrantamento. Eu vi que o Senhor ali, ele estava me pedindo água. Como é que ele pode me pedir água? Ele estava me pedindo ali a minha devoção, né? A colocar ele
como o meu Senhor, aquele que vai saciar a minha sede, né? E casou perfeitamente, né? Essas cisternas com a verdadeira fonte. E, por último, ainda ali na mulher samaritana, em João 4, ele fala assim: vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o procura para seus adoradores, que o Pai procura para os seus adoradores. Então, dentro de todo esse diálogo que ele teve com a mulher samaritana e dessa sede que ela tinha e que ele estava oferecendo ali para ela, ele revelou ali que não existe um lugar certo para a gente adorar. Todos os lugares são lugares certos, né? E aí a gente vem para as reuniões, e aí a reunião de grupo caseiro também são iguais, né? O Senhor está aqui, o Senhor está lá. O Senhor está na sua casa, o Senhor está no seu trabalho. O Senhor está na sua pia de prato, o Senhor está na sua pia de roupa. O Senhor está na sua criação com seu filho. O Senhor está com você, o Senhor está contigo. Então, quando ele fala ali sobre essa verdadeira adoração, isso também aqueceu muito para mim, porque como eu estava entulhada, eu estava entupida, eu estava abarrotada de coisas, né, passageiras, né, como o irmão Pablo falou, tudo isso aqui é passageiro, tudo, essa roupa, esse microfone, tudo é passageiro. Então tudo isso estava me entulhando. E aí, quando o Senhor cavou isso, né? Como ele fala ali, o Senhor é o Senhor que faz a obra, é o Senhor que cava, é o Senhor que lhe ajuda, é o Senhor que enche, né? E Ele quer encher para que dentro de nós a gente esteja tão cheio que a gente transborde, né? Ele quer fluir por nós. Então, essa adoração que ele está falando aqui é justamente isso, é esse fluir que vem de dentro. A gente vai beber, vai se encher, e aí vai começar, a encher, aí vai transbordar e vai fluir. E é essa adoração que é esse fluir. A gente pode adorar aqui, a gente pode adorar ali, a gente pode adorar lá, acolá, em qualquer lugar. Então, somos realmente muito abençoados de poder nos reunir, de poder adorar. E que a gente possa valorizar, né, quando estamos juntos, para a gente adorar de tal forma que o Senhor seja visto, só o Senhor seja visto, só a glória dele, essa glória maravilhosa dele. E o puro evangelho ele vai ser visto nessa verdadeira adoração. Foi isso, irmãos, a paz. Graça e paz, irmãos. O que eu ganhei foi algo que, um versículo que a gente conhece muito bem, que fala sobre o fruto do Espírito. Gálatas, eu vou abrir aqui para não falar algo errado, é 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Romeu, ele citou, né, os gomos do fruto do Espírito, e ele começou a fazer analogia de como o Senhor expressava cada gomo desse na vida dele, nos evangelhos. E aí eu vou citar dois que mais me marcaram. Foram os últimos, né? A mansidão, o domínio próprio. Ele falou que ali no poço com a mulher samaritana, ele chegou dizendo para ela que ele estava com sede, e a sede dele era de restaurá-la. Ele estava ali para dar amor a ela. E ela nem olhava, né, para ele. As reações dela era de alguém que estava meio que ignorando ali, né, a expressão daquele amor. E ele não se deixa ser ofendido. O Romeu falou que a mansidão, irmãos, não é apatia,
não é indiferença, não é ficar caladinha, quietinha no canto. Aí todo mundo olha, ó, que santa. Não é, irmãos. Mansidão é não se deixar ser ofendido. Isso é muito alto. Cada vez que ele falava, como o Senhor reagia, que eu via aquilo, eu dizia, Senhor, é muito santo, é muito alto, é muito grande, a gente não vai conseguir atingir isso. A gente não vai conseguir chegar e viver esse fruto do Espírito. E eu comecei a chorar muito porque, como o Cátia falou aqui, a gente às vezes se apega aos pecados aparentes. Mas a gente pode estar muito quietinho, mas está podre por dentro. E o Senhor não, Ele não se deixava ser ofendido. No domínio próprio, Romeu falou sobre o momento em que os soldados foram buscar o Senhor. E eram muitos soldados como se fosse buscar um bandido. Eles estavam super armados para buscar o nosso Senhor. Um Deus tão santo, um Senhor que expressou amor o tempo todo, que expressou misericórdia, bondade o tempo todo, que curou pessoas, que libertou. E eles foram ali, armados, buscar o nosso Senhor. E o Senhor, irmãos, tinha todo o poder para fulminá-los, que seria a reação de Wilma. Fulminaria todos eles. E o Senhor conteve o seu poder. O Senhor conteve tudo aquilo que Ele poderia fazer ali. O Senhor se rendeu àqueles homens. Ele se deixou ser levado por aqueles homens. Como nós chegaríamos a isso? E eu fiquei muito na hora, eu chorei muito, porque eu falei, Senhor, a gente não vai conseguir. Nós somos muito sujos, cheios de coisas ainda dentro de nós. E aí, durante a semana, o Senhor falou que cada gomo desse é o poder dele operando em nós. O poder do amor, o poder da alegria, o poder da paz, né? Todos eles até o domínio próprio. Nós não somos capazes. Nós, em nós mesmos, é impossível viver cada gomo desse fruto, como a Cátia falou aqui. Mas o poder do Senhor operando em nós, a manifestação da graça poderosa de Deus em nós, nós poderíamos alcançar aquilo que Ele nos prometeu. A vida que vence operando em nós, a vida de substituição operando em nós. E como o Lu trouxe aqui no início, né? Vai chegar uma hora que não somos mais nós no controle, mas os rios deles de águas vivas brotando. Então, que essa seja a nossa esperança. Ele disse que Ele teria uma noiva santa, pura, imaculada. É promessa dele. Quando olhamos para nós, irmãos, é impossível. A gente pensa que melhorou um pouquinho, mas daqui a pouco a gente tropeça de novo, Senhor. Mas aí, quando ele diz que os rios, né, fluirão, os rios fluirão e a gente poderá amar, e a gente poderá ser manso, e a gente poderá expressar esse grande amor do Senhor, e o mundo vai nos conhecer por isso. É uma promessa dele para nós, não porque somos capazes, mas porque ele é capaz de agir isso em nós. Amém, irmãos, era isso. A paz do Senhor, irmãos, é muita riqueza, né? Que a gente fica sem saber o que trazer, né, para os irmãos dessa porção tão rica. Irmãos, não tem uma conferência melhor do que a outra. Na verdade, não existe isso. Na verdade, é o quanto que do nosso coração está preparado para receber da porção do Senhor para aquele tempo, para aquele hoje, né? Para o hoje do Senhor, né? Quanto que esse terreno ele está, né, bem preparado para receber essa semente de vida que Ele tem para cada conferência. E o Senhor, foi uma experiência muito rica, assim, em todo o tempo. Eu falei aos irmãos do grupo caseiro que tem hora que dá vontade de silenciar mesmo, assim, sabe?
para ruminar assim dentro, né? Toda essa riqueza, é muita riqueza, é muito banquete, é muita comida boa. E o Espírito Santo deu um spoiler, na última, eu já conversei isso no grupo caseiro, mas eu achei tão interessante o spoiler que o Espírito Santo me deu, assim, na quinta-feira antes, porque na quinta não teve, a reunião de oração foi na semana anterior, na última oração que o irmão Luciano trouxe, me chamou a atenção uma fala simples, mas o Espírito Santo disse assim, registre isso aí. O irmão orou e terminou assim, Senhor, dá-nos sede. Quando ele falou assim, dá-nos sede, o Espírito Santo, na oração, disse assim, guarde. São muitas orações, a gente não guarda tudo, né? Mas nesse o Espírito Santo disse assim, guarde que vem um assunto aí dentro da temática. Eu disse, eu não tinha consciência de que era um spoiler do Espírito Santo, mas eu entendi depois, quando eu entendi a palavra da água, eu digo, entendi, o Senhor realmente quer nos dar sede, verdade, não essa sede que a gente vai ali suprindo nessas cisternas rotas, que a gente recebe uma bênção do Senhor, aí bebe um pouquinho de água, achando que é essa água aí que a gente está bebendo, só que não é dessa água. É da água mesmo, verdadeira, aquela que é insaciável, que nunca mais teremos sede. E o irmão veio trazendo o Senhor através do irmão, e um dos aspectos que até o irmão Décio colocou aqui, o aspecto da solitude. O Espírito Santo veio chamando a atenção para esse lugar da solitude, do nosso dia a dia, e vem falando sobre as primícias do dia, né, de entregarmos essas primeiras horinhas do dia para Ele, porque Ele precisa guardar a nossa mente para o dia. Então essa solitude, nessas experiências de solitude, que é o Senhor que faz. Eu achava tão impossível sentir um prazer nesse momento da solitude, mas o Senhor tem acrescentado esse prazer, porque eu vi no próprio Espírito, que vai acrescentando e vai chamando a gente para esse lugar de estarmos bebendo dessa fonte, conversando com o nosso maior amor, que é o nosso esposo, o Senhor, e Ele vem chamando a atenção para esse lugar e saber que aquele é o melhor horário do dia, não que Ele não esteja no nosso afazer de casa, mas é aquele momento onde a gente silencia todas as outras vozes e está ali para ouvir mesmo o Senhor, para nos nutrir da palavra. E esse momento da solitude, eu acho que foi o irmão Romeu que falou, que é a preparação mesmo para estarmos na comunhão com os nossos irmãos. Quando é que a gente vai tirar a máscara, irmão Jaime? Né? Nesse momento que a gente tira essa máscara, traz as nossas mazelas piores de todas ali, porque a gente pode chegar ao trono da graça com toda a confiança, não é isso? E ali a gente se desnuda e ali o Senhor vai nos curando e nos tratando, mesmo, nos libertando para estarmos preparados para estar com os nossos irmãos e aí vermos de novo as nossas mazelas e levarmos novamente para Ele e Ele nos limpar e nos curar. E eu achei interessante, só um testemunho breve, rápido, essa semana eu precisei levar um assunto específico, venho levando assuntos muito do meu dia a dia para o Senhor, para Ele me dar respostas mesmo, claro, através da palavra, através de um irmão, de tantas formas o Senhor se apresenta para nós. E essa semana eu percebi um medo surgindo, assim, vindo, que era um medo mesmo de, vou abrir para os irmãos, quem está em casa, um medo de propagar o Evangelho do Senhor através do Instagram, nessa fase agora que nós, irmãos que trabalhamos na área da psicologia, estamos muito visados, há uma resolução muito clara a respeito disso, então me deu um medo muito grande, eu disse, como é que eu vou falar do meu Senhor? Porque para mim, aquilo ali é falar do Senhor, não tem outro, não é fonte de renda, não é de lá que eu consigo paciente, o Senhor que me dá, não é de lá, mas eu preciso propagar o nome do Senhor, só que fiquei com muito medo, e levei isso ao Senhor essa semana. Senhor, eu não quero fechar o Instagram por medo, a psicologia não é o centro da minha vida, o centro da minha vida é o Senhor, e conversei, bati um papo com o Senhor, assim mesmo, de manhã cedo, conversando com Ele, Senhor, me diga o que fazer, Senhor, é para eu parar ou não? Perguntei, irmãos, acho que não demorou nem 5 minutos. E isso tem acontecido muito. O Senhor tem dado respostas assim, como se eu tivesse
Um amigo ali que eu estou perguntando, ele, na hora ele responde. Um irmão que nunca me manda mensagem, um pastor que eu conheci quando eu fui para Israel. Um irmão que não manda mensagem, ele não manda. Nesse dia, eu estava orando aqui, o Espírito Santo falando com ele lá. E ele falou assim, primeira vez que ele manda uma mensagem direta, ele não pode até mandar essas mensagens gerais que ele recebe para todo mundo, né? Ele falou assim, bom dia, irmã Ana. Ele é o único, superior, suficiente, Jesus Cristo. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Atos 4:12. Ele se entregou para te salvar e quer salvar outras pessoas através da sua experiência de salvação. Não apenas quer fazer em você, mas através de você. Ele falou isso. Aí eu disse, irmão Léo, o irmão estava orando, ele foi, eu estava perguntando ao Espírito Santo a quem eu mandaria essa mensagem. Ele me falou aqui que era para mandar para você. Eu digo, o que é isso? Não tem, vocês entenderam? Não tem resposta mais clara do que essa, que eu preciso continuar propagando o nome do Senhor, independente de medo do que vai acontecer, eu preciso falar desse amor, porque ele é real, ele cura. Nós servimos a um Deus real, prático, de relacionamento do nosso dia a dia, irmãos, isso é sério. Estamos no maior e no mais perfeito lugar desta terra, que é em Cristo Jesus. Muito obrigada, irmãos. Paz. É difícil estar aqui na frente, vixe. Não tinha como não trazer umas cópias, né? Porque foram muitas, né? E uma parte que no sábado, foi sábado, Senhor, foi que o irmão Romeu falou. Tá por vir, moça? Não foi... Aí, irmão, rapidinho. Não, foi o irmão Romeu na sexta-feira pela manhã. Nós estamos perdendo a essência do Evangelho. Aquilo que o irmão Thales compartilhou, né, falou aqui, ruminou. A substância do Evangelho, da adoração, no serviço, no mistério da palavra, nos relacionamentos, né? E nisso ficamos camaleando nas praças, né? E a outra aqui que eu ganhei rapidinho, sobre a cisterna e as máscaras, né? Às vezes estamos tentando beber da cisterna, água da cisterna deste mundo e cavando a nossa própria derrota. Antes de ir para a conferência, eu pedi ao Senhor que desse férias. Eu venho passado por os momentos uma ansiedade. E a gente pergunta para o Senhor, eu estou na tua palavra, estou na tua presença. E não sei de onde vem, né? A gente fala de tratamento da mente. E a ansiedade eu digo a mim, ela me maltrata, né? Desculpa a palavra, irmão, ela me desgraça. E nisso a gente vai esquecendo do Senhor, da essência do Senhor, e vamos procurando as coisas do mundo, né? A gente vai procurando, vamos no shopping, eu estou dando exemplo, para me ocupar, vamos tomar um café, vamos procurar as coisas, e não me detenho, não consigo me ver assim parada, não conseguia respirar e ir na solitude e ver o Senhor no meu quarto secreto. Eu sempre escuto essa palavra, mas assim, essa semana veio tão forte no meu coração, né? A solitude, eu parar. Senhor, eu estou de férias, eu estou com tempo. Eu preciso estar no quarto, já que eu moro só. Então, eu preciso... Estou morando com minha filha, ela vem morar comigo. Mas diga assim, durante o dia todo eu fico só. E então eu preciso estar um tempo com o Senhor. Preciso estar com o tempo com o Senhor. Preciso estar com o tempo com o Senhor. E essa semana, resumindo, eu passei a semana toda em casa, coisas que eu nunca me vi assim. Uma semana, ontem, de segunda
Ontem foi sábado, né? Sexta que eu saí e ontem que eu saí, consegui sair de casa. Mas não foi de ansiedade, não foi de depressão, não foi nada disso, irmãos. Foi o momento que eu precisava estar com o Senhor. E eu, bem antes de ir para a conferência, eu estava ouvindo Diante do Trono e eu estava conversando com a mãe, né? Os louvores antigos. E aí eu fiquei botando, né? Lá na televisão, que eu tô sem som. E aí eu estava ouvindo águas purificadoras. E aí, né, eu quero beber, tenho sede, Senhor, sacia a minha sede. Minha sede, irmãos, estava em consumir. Eu tenho essa dificuldade, eu tenho essa sede de consumo, eu tenho essa dificuldade, irmãos. E acho que isso vai me preencher, porque eu não tenho esposo. Eu acho que, comprar uma roupa. Se eu não comprar uma roupa, vai me saciar. Se eu não comprar uma joia, vai me saciar. E muitas das vezes estamos com máscara, e nem isso que o Senhor quer. Quantas vezes eu venho com minha máscara, irmãos, e às vezes eu não consigo olhar. Minha filha está morando comigo, está perto de mim. Eu orei ao Senhor que ela voltasse a morar comigo. Mas, poxa, entra e sai no automático do plantão de trabalho. E às vezes a gente está aqui abraçando os irmãos, orando pela vida dos filhos dos irmãos, amém. Mas a nossa casa, a nossa vida, né? Como ele falou, às vezes agimos fora, mas dentro, começa de dentro, né? Começa de dentro. Então, eu comecei a ver isso, a olhar para minha filha agora, essa semana, com outro olhar, né? Eu comprei um espelho, irmãos, enorme. E eu nunca tinha parado para me ver como agora eu estou, né? Sem um relacionamento que eu fiquei quase 10 anos, né? E cavando minha cisterna, cavando, né? E achando que eu estava abafando, né? E eu estava me destruindo. E por aquilo achar, entre aspas, bom, né? Eu não via. Muitos os irmãos falavam, todo mundo falava, mas aquilo estava no meu prazer, né? E quando a gente vê a realidade, a gente vê como eu estava, desculpa a palavra, idiota, né? Sendo usada, né? Então, a palavra que o irmão disse, né? É a solitude, você olhar para você. Eu ainda digo aos irmãos, faço meu acompanhamento. Eu preciso, tenho um Senhor, eu faço o meu tratamento psicológico, eu faço meu acompanhamento psicológico. Mas, por outro lado, eu acho assim, eu consigo desabafar. Olha que ela não é irmã. Mas, infelizmente, né, que essa eu não consegui, irmã. Mas a gente desabafa. Mas quando chega uma irmã, ou até mãe, ou outra pessoa, a gente não consegue desabafar. A gente não consegue, né? Tirar a máscara. Ô, irmã, eu sou assim, eu estou precisando de ajuda, eu preciso de ajuda, né? A gente se veste, né? Bota nossa roupinha, nossa coisa, nossa Bíblia, sentamos ali, oramos, adoramos, saímos e tal, né? E chegamos ali fora, arrancamos a máscara, né? Eu disse, Senhor, eu não quero mais, né? Usufruir as coisas do mundo para me satisfazer, né? Para me vangloriar, né? Mas eu preciso estar quieta diante do Senhor. Eu preciso estar em casa orando, buscando o Senhor. É tanta coisa, irmãos, aqui, o que eu ganhei, mas eu vou deixar para os irmãos, é isso. A palavra é buscar o Senhor, né? Enquanto podemos achá-lo, né? E a gente vai achar descanso, mas esse descanso assim de cura. Eu tô sentindo, eu creio que eu estou sendo curada das minhas mazelas, dos meus anseios, irmãos. É difícil, irmão, estar aqui. É difícil dizer que eu tenho ansiedade, irmãos. Olha, eu tenho uma semana sem tomar remédio. Irmão, não é fácil, mas é tão bom assim de saber que Senhor, eu clarei o dia. Essa semana eu pude dormir na paz. Não é porque eu fui melhor, porque eu estava vindo da conferência, não, irmão. É porque eu estou pedindo tanto, Senhor, pedindo as orações, sabe? E o Senhor me deu férias que não estava programado para eu estar nas férias. Minhas férias seria agora. E o Senhor abriu essas portas para eu estar de férias.
Então tudo o Senhor moveu para que, né, eu estivesse lá e ouvir essa palavra. Eu poderia ouvir pelo compartilhar, graças a Deus, no ministério do irmão Jaime, graças a Deus, mas eu precisava ouvir de lá, eu precisava estar com os irmãos, eu precisava, sabe? E eu preciso do Senhor, irmão, eu preciso das orações de Jesus Cristo é o Senhor, e amém. Paz, irmãos, aleluia. Deus é bom, né? Eu só queria falar de uma frase que Romeu falou. Ele disse que Pedro negou o Senhor porque ele não negou ele mesmo. Eu achei isso muito forte. E a mensagem que mais me tocou foi do primeiro dia. A verdade sumiu. A verdade está cambaleando pelas praças. E aí, durante a semana, em algum momento, eu me lembrei agora, eu fiz uma relação dessas duas mensagens. E eu comecei a ficar refletindo, porque nós carregamos a verdade. A verdade está em nós. E isso é uma realidade que nós estamos vivendo. O irmão, ele colocou lá um quadro real. Nós estamos vivendo isso. Então eu comecei a pensar, por que a verdade sumiu? Nós temos nos calado. Igual a Pedro. Por que Pedro negou o Senhor? Porque Pedro ficou com medo. Eu fico imaginando, né? Medo de ser preso, né? Medo de apanhar, medo de ser crucificado como Jesus. E às vezes esses medos também têm nos calado, irmãos. Mas a gente não pode fazer isso. A verdade do Senhor não pode sumir. A verdade não pode ficar cambaleando. A gente precisa defender essa verdade, a verdade do Evangelho, a verdade genuína, ter compromisso. Essa palavra me trouxe muito temor ao coração, entendeu? Encorajamento. Nós temos os nossos jovens. A gente não vai ficar aqui, irmãos. A gente precisa fazer alguma coisa. Eu fico lembrando, né? O Senhor fala que a seara é grande, mas poucos são os operários. Muita gente aí com sede da verdade. Muita gente se alimentando de cisternas rotas. E o que nós estamos fazendo? Nos escondendo? Como Pedro fez? Então eu fiquei pensando sobre essas coisas, né, durante a semana, e isso trouxe muito temor ao meu coração. E aí, para concluir, só queria ler aquela passagem que Jesus pergunta aos discípulos, né? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pedro não conseguiu negar ele mesmo. Se ele tivesse negado ele mesmo e não se deixasse dominar pelo medo, porque a palavra diz que o amor do Senhor afasta todo medo. A gente não tem que temer, porque a gente tem conosco um Senhor que nos ama. Um Senhor, Ele é Senhor de todas as coisas. Ele nos ama, Ele vai nos guardar e proteger, e Ele é fiel, e Ele vai fazer isso, né? Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Pedro quis salvar a sua vida, né? Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Então que a gente venha lembrar dessa palavra, negar nós mesmos e colaborar para que a verdade não suma e nem fique cambaleando nas praças. Amém. Paz, irmãos. É difícil chegar aqui, viu? A gente sai dali, fica ali esperando, vem aqui e fala, Senhor, ajude a não desistir, né? O que eu tenho para trazer hoje, quando o irmão Décio falou aqui no início, aquilo que ficou, que nós ganhamos muitas coisas, né? Muitas. E ele falou assim, aquilo que ficou na sua cabeça ali a semana toda. E eu falei, Senhor, então eu tenho que ir lá. Porque os irmãos já falaram aqui muitas coisas do que o Senhor também ganhou o meu coração. Mas eu queria falar somente duas coisas e vou ser breve. Ainda sobre Jeremias 2:13, né? Que o Senhor fala que Ele é o manancial de vida, de água da vida, mas que o povo dele insiste em cavar cisternas rotas, cisternas rachadas. E eu anotei aqui que a cisterna, ela é um esforço humano de reter a água da chuva. E essa água da chuva, ela é enviada pelo próprio Senhor. Então nós queremos usufruir das bênçãos do Senhor sem buscar o Senhor das bênçãos.
nos baseando somente no esforço humano, na força do nosso braço, naquilo que nós achamos que somos capazes de fazer, e esquecemos de buscar a face do nosso Senhor, que é a própria fonte. Essa fonte que nos enche e que nos alimenta, essa fonte que é capaz de suprir todas as nossas necessidades, muito além daquelas que nós sabemos até que temos. Porque às vezes pensamos somente nas nossas necessidades físicas, mas como outras irmãs chegaram aqui e falaram, nós não olhamos para nós mesmos e não nos vemos da forma que o Senhor, Ele nos vê e sabe todas as nossas debilidades e as áreas que necessitamos de cura, que necessitamos do toque e que necessitamos da lavagem da água da vida. O Senhor, Ele é a nossa fonte, nele nós temos tudo. Não buscamos a fonte, muitas vezes, querendo, por meio dos nossos esforços, apenas usufruir do que Ele nos dá. Precisamos, irmão Pablo falou assim, precisamos olhar para o que é eterno. Não podemos colocar o nosso coração nas coisas que vemos. E como nós temos colocado o nosso coração nas coisas que nós vemos, naquilo que nós precisamos, no nosso dia a dia, nas coisas que nos faltam, e temos deixado de olhar para as coisas pela lente e pela ótica da eternidade, que é a lente e a ótica do nosso Senhor. Então nós temos olhado para muitas coisas, irmãos, de acordo com a nossa visão limitada, enquanto que se a gente pedisse ao Senhor que Ele nos desse a visão dEle para cada assunto, a gente veria que as decisões elas seriam tomadas de forma bem diferentes. Então que o Senhor nos ajude. E um outro ponto foi a mulher samaritana, porque ela foi para o poço para buscar água. E ela levou o seu cântaro, porque ela tinha o objetivo de trazer esse cântaro cheio de água. Mas por que no final ela deixou o cântaro e foi embora? Porque aquilo já não fazia mais sentido. Porque enquanto que ela precisava saciar uma sede que ela achava que era uma sede física, mas a necessidade dela era ser tocada pelo Senhor e ser curada. Ela deixou, porque ela foi para buscar água, mas ela conheceu o próprio Senhor, que é a água da vida. Então, aquilo perdeu sentido. Muitas vezes estamos buscando muitas coisas na nossa vida, mas porque não buscamos a fonte. Porque a partir do momento que nós buscarmos a fonte, que é o próprio Senhor, a gente vai ver que aquele cântaro não tem mais sentido e ele pode ser deixado. Que o Senhor nos ajude a olhar para Ele e buscar a fonte de água da vida, a fonte que não seca, a fonte que não racha, a fonte que nunca vai secar. E é porque essa fonte é de agora até a eternidade, que é o nosso Senhor. Isso foi o que eu ganhei lá com os compartilhares. Mas eu não podia deixar de falar uma coisa referente ao serviço às crianças. Eu não sei se todos sabem, mas nós tratamos sobre a história de José com os nossos pequeninos. E no dia que eu fiquei com a parte que José foge da mulher de Potifar. E eu já fui pedindo graça ao Senhor, porque como abordar esse assunto para crianças de 6 a 8 anos? Né? Falando de algo tão específico e peculiar. Então eu não vou ensinar aqui, né, fazer as peripécias que eu faço na sala com os pequenos. Mas aí eu falando para eles que Potifar tinha gostado muito de José, porque José honrava ao Senhor e queria fazer tudo da melhor maneira. E Potifar tinha gostado, mas que a mulher de Potifar, ela também tinha gostado de José. E queria ficar com José. Como
como se ela não fosse casada. Pode isso? E eu fazendo várias manobras para falar para os meninos. E aí teve um dos meninos que me falou, não pode, Pro, isso é traição. Aí eu, Jesus, é verdade. E aí avancei e continuei. A música que nós escolhemos, né, que o Senhor direcionou para que nós trabalhássemos com os meninos, foi aquela música de Thales que fala, eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. E aí tem uma parte da música que fala assim, mas todo dia o pecado vem e me chama, todo dia vem as tentações. E quando eu trabalhando isso com os meninos, eu falando que José, ele fugiu da aparência do mal, né? Ele fugiu porque ele não queria pecar contra o seu Senhor e ele sabia o que o Senhor queria. E que nós também precisamos fugir das tentações que nos cercam. E aí eu perguntei a eles assim, qual o pecado, assim, qual a tentação que às vezes você sente que o pecado lhe chama e você diz não para o pecado? Aí, de um em um, muitos me disseram, irmãos, que às vezes quando eles estão jogando, eles têm vontade de quebrar o celular de raiva. Outros me disseram que às vezes o pai, o irmão, fica abusando, mesmo na brincadeira, mas às vezes vem aquela vontade de bater neles e não pode fazer. Vontade de quebrar a televisão de casa. As nossas crianças de 6 a 8 anos. E você faz isso? Não, eu não faço. E por que você não faz? Porque eu escolho Deus. E cada um deles falou isso e declarou essas verdades. Porque eu escolho Deus. Eu escolho ser nascido de Deus, ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todos os dias. E muitas vezes, isso ficou na minha mente, porque às vezes a gente passa a semana, a gente passa os nossos dias, a gente trabalha, a gente cumpre as nossas obrigações domésticas, mas a gente não olha atentamente para os nossos filhos. E a gente, às vezes, esquece de anunciar esse Cristo todos os dias. Às vezes, a gente deixa para o domingo, para o serviço às crianças, fazer aquilo que é de competência e de responsabilidade nossa como os pais. O Senhor nos deu essa responsabilidade. Essa responsabilidade não é das tias na salinha. Essa responsabilidade é nossa como pais, de ministrar Cristo todos os dias para os nossos filhos, né? Igual o Deuteronômio que fala, e andando no caminho, sentado, levantado, isso é diariamente, no cotidiano. É a gente apontar e a gente pegar uma hora de birra do nosso filho, a gente não somente disciplinar ele, mas a gente parar e tentar apontar Cristo naquela equação ali. E o Senhor, o que é que o Senhor está achando disso? Isso agrada ao Senhor? O que é isso? Vamos nominar os pecados? Porque a gente precisa dar nomes. Porque senão os nossos filhos, eles vão crescendo, vão achando que estão avançando, a gente achando que eles estão avançando, e às vezes as coisas estão adormecidas. E só que acontece que os pecados, eles vão entulhando os poços, e lá na frente, isso impede do rio de água da vida fluir, também na vida dos nossos filhos. Que o Senhor nos ajude, irmãos, que o Senhor nos ajude a desfrutar dele, para que esse rio passe por nós, nos lave e também emane nas nossas casas e das nossas casas para a igreja do Senhor. Amém. Vou dar agora.
aqui. Graça e paz, irmãos. Hoje eu vou falar sobre o que eu entendi da conferência. Nós lemos Gênesis 37 até o 40. E em Gênesis 37, um dos versículos que mais me chamou a atenção é quando, primeiro, José, ele é o filho favorito de Jacó. E aí, Jacó, né? Jacó? José. E aí, por causa disso, que Jacó, no nome de Israel, viu, gente? Amava tanto José que fez uma túnica para ele de várias cores. Essa túnica, se vocês não sabem, só os príncipes usavam, porque era muito difícil de fazer. Por causa disso, os outros irmãos de José ficaram com muita inveja dele. Muita inveja e começaram a odiar ele. Só que mesmo José tendo ser o filho favorito de Israel, ele não guardou rancor de seus irmãos. Obrigada. Tô nervosa. José, ele passou por muitas coisas difíceis. Ele passou por tantas coisas difíceis, mas no final é para a gente sempre lembrar que Jesus está conosco. Ele foi jogado num poço escuro, sem comida, sem bebida. Foi vendido no Egito, para o Egito. Ele ficou preso por 2 anos quando ele cresceu. Mas só isso são os pontos baixos de José. Os pontos altos foram os melhores da vida dele. Jesus Cristo. Quando José, ele andou 100 e poucos quilômetros só para encontrar os irmãos dele. E ainda no final, os irmãos dele conspiraram matar ele. Só que graças a Rubem, o irmão mais velho, Rubem disse que não era para derramar sangue, ou seja, não matar ele. E era para lançar no poço que eu tinha falado antes. E a maioria das vezes a gente pode ser como o Rubem, porque Rubem pensou, eu deixo ele lá e depois eu volto para pegar ele, porque ele não tinha coragem de matar o próprio irmão. Só que Rubem, enquanto José estava lá sofrendo no fundo do poço, eles sentaram e comeram pão. Sim, gente, eles sentaram para comer pão, enquanto o dia estava lá, todo depressivo. Aí depois, quando Rubem foi buscar o irmão dele, descobriram com os outros irmãos que José foi vendido para o Egito. Isso só no 37. Jesus Cristo. Depois, isso é uma coisa muito legal. Lá na prisão, como escravo, ele encontrou 2 pessoas que ficaram presas com ele, o copeiro e o padeiro. E os dois tiveram um sonho. Esses sonhos relatava que o do copeiro falava que ele tinha 3 caixas de uvas e ele fazia um suco para Faraó, enquanto o Faraó só apreciava. Mas o do padeiro, ele fez... Deixa eu fazer aqui... O padeiro teve um sonho muito diferente. Tá bom, e o ponto é que José conseguiu interpretar os 2 sonhos do copeiro e do padeiro, só que os 2 tinham um significado diferente. O do copeiro, José falou pro copeiro que em 3 dias ele ia voltar pro palácio e que era para lembrar dele. Mas o padeiro, José disse que ele ia ser enforcado em 3 dias, porque descobriram que ele estava roubando do reino. E aconteceu. O copeiro esqueceu de José, ficou 2 anos lá, esqueceu de José. E aí Faraó teve um sonho.
espalhou para todo mundo lá, os panfletos lá, espalhou para todo mundo. E aí ele disse, pronto, eu quero saber o que esse sonho significa, que pode significar uma coisa importante. E aí o copeiro lembrou de José. O bichinguinho lá interpretou meu sonho, vou chamar ele para Faraó. Aí chamou José lá, José todo barbudo, todo feio, todo crecado. Aí falou, vou me encontrar com o rei, tem que fazer a barba, tem que cortar meu cabelo. Ele ficou todo bonitinho, Esse sonho significava, o sonho que Faraó teve, significava que teve lá as vacas que saíram do mar, 7 vacas muito gordas e depois as 7 vacas muito magras. E aí as 7 vacas magras comeram as 7 vacas gordas. E aí teve outro sonho também da espiga de milho. Aí José falou, Faraó, esse sonho quer dizer que vão ter 7 anos de fartura, mas depois iam vir 7 anos de fome. Aí ele deu um conselho, foi a melhor frase da vida dele. O conselho foi que devia colocar uma pessoa muito importante para conseguir manusear toda a comida nos 7 anos de fome. E aí Faraó falou, não tem ninguém, vou colocar esse cara mesmo. Aí ele pensou, pronto, José é inteligente, conseguiu interpretar meu sonho, ninguém mais conseguiu, aí vai colocar ele lá. Aí Faraó colocou o anel no dedo de José e José conseguiu ser governador do Egito e para manusear essa comida. E José falou, poxa, tô com saudade da minha família, queria encontrar ela. E aí, nesses 7 anos de escassez ou de fome, acabou que eles se encontraram. Aí os irmãos não reconheceram ele. E para Israel não perder outro filho, porque o segundo filho favorito, por causa que era da esposa dele que ele amava, Raquel. Aí Raquel morreu e deu Benjamim. Aí, não vou levar meu filho não, já perdi um, não quero levar outro não. Aí os 7 foram, os 7 mais os 3 que a serva tinha dado, e foram e encontraram José. Só que José estava tão diferente, eles não conseguiram identificar ele. Aí José reconheceu os irmãos e falou, poxa, tô triste, tô magoado que eles não me reconheceram. E mesmo José, a história de José é que ele teve fé, mesmo José tendo seus altos e baixos, ele sempre disse pro Senhor que, sempre falava com o Senhor que ele estaria com, o Senhor falou para José que sempre ele estaria com ele, além de José já ter recebido a bênção de geração em geração, de Abraão, de Isaac e de Jacó até chegar em José. Obrigada pela atenção.